fazer um contrato de experiência? Quais os pontos essenciais que devem constar no seu contrato de experiência e qual que é o prazo? Pontos essenciais que você precisa observar para atender à legislação trabalhista, nós iremos conversar na aula de hoje. Então fique comigo até o final. Muito bem-vinda novamente aqui ao canal Foca no Departamento Pessoal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vanessa Silva. Aqui eu trago muito conteúdo de departamento pessoal para você, conteúdos práticos, como da aula de hoje, conteúdos também que envolvam legislações, conteúdos que vão ali te dar um embasamento legal para tomar determinada decisão no dia a dia. Tudo que você precisa de departamento pessoal você vai encontrar aqui no canal, então já aproveita. Clique aqui no se inscrever, tá? Se inscreva no canal que temos vídeos novos toda semana. E são vídeos atualizados, vídeos completos, com conteúdo de ouro que poderia ser facilmente cobrado. E na aula de hoje nós iremos falar sobre o contrato de experiência. Esse contrato de experiência, ele tem várias regras que você precisa observar, porque senão pode ser que você tenha um problema aí futuro. Então, contrato de experiência, ele é o quê? Um contrato feito com o empregado, que é um contrato determinado, é uma modalidade de contrato determinado. Como assim contrato determinado? No contrato de experiência, a intenção é avaliar o empregado, e o empregado também ter ali a experiência e avaliar a empresa, se é uma experiência positiva, se ele quer continuar na empresa, se não é, ele vai ter sua própria avaliação com relação àquele vínculo de emprego. Mas com relação ao contrato de experiência, pensando aqui na parte da empresa, que é a intenção nesses vídeos, né, falarmos aqui considerando empresa, pontos de atenção aqui que você precisa ter. É um contrato determinado, é uma modalidade. E se é um contrato determinado, ele tem início e fim. Quando iniciamos esse contrato, já sabemos quando que ele vai terminar. E esse contrato, ele está previsto na CLT, artigo 443. E um ponto importantíssimo que você precisa estar observando no seu dia a dia é que um contrato por prazo determinado é válido se estiver escrito, ok? Ele precisa estar escrito. Não adianta você fazer um contrato de experiência de boca. O contrato determinado, ele precisa estar escrito. E o contrato de experiência, ele precisa incluir informações básicas e estratégicas. Não adianta pegar qualquer modelo de contrato que tu vê por aí na internet e sair aplicando na empresa. Eu peguei uma empresa de consultoria, uma empresa para fazer consultoria, e o que nós identificamos? Que o contrato de experiência que a empresa firmava com todos os empregados não condizia com a realidade. Firmava um contrato de experiência com uma jornada, mas na prática a jornada era maior. Olha o problema. E isso era um dos detalhes, né? Considerando que era um contrato super genérico, encontrado assim facilmente no Google, em qualquer local, que a empresa apenas baixava, colocava o nome do empregado e entregava e seguia a vida. Mas o contrato de experiência, a intenção dele, ele é um contrato, como o próprio nome traz. E a intenção dele ele deve ser estratégico, pensado especificamente para aquela empresa. Tem que fazer sentido para aquela empresa. Não adianta colocar cláusulas no contrato de experiência que não fazem o menor sentido. Tem que fazer sentido para aquela empresa. E quais informações básicas vocês precisam colocar no contrato de experiência? O nome do empregado, o nome da empresa, o CNPJ da empresa, os dados ali da empresa e após a classificação do empregado, né, o nome do empregado, um documento do empregado e informações sobre o vínculo também, como por exemplo o cargo, o local de trabalho, qual que é o salário contratual, qual que é a remuneração, é mensal, essa remuneração do empregado, é por hora. Outras informações, como por exemplo, possibilidade de transferência de local de trabalho, jornada mensal, quais os dias da semana, jornada semanal e mensal, quais dias da semana o empregado deve comparecer na empresa, é 100% presencial ou tem uma porcentagem de dias, ou metade é presencial, metade
é home office? Quais são as informações que fazem sentido para aquela empresa? Por isso que é importante pensar estrategicamente, porque o contrato de experiência, ele tem que fazer sentido. O contrato de experiência, ele tem duração de 90 dias, que é o limite. Mas eu posso fazer um contrato de 90 dias direto? Pode. Mas nós temos uma regra, uma possibilidade, que é ter uma prorrogação dentro desse período de 90 dias. Não é 90 dias, mais 90 dias não, tá? É uma prorrogação dentro deste período. E o limite é 90 dias. Não quer dizer que será 90 dias, pode ser 60 dias o total de um contrato de experiência. O limite é 90. Então, considerando essa prorrogação, o que nós podemos ter de contrato de experiência? Um contrato de experiência que a empresa firma com o empregado de 45 dias. Firmou um contrato de 45 dias, no 45º dia, a empresa chega para o empregado e pergunta se o empregado quer continuar com a empresa vai continuar com aquele empregado e prorroga por mais 45 dias. Então, o total aqui, ó, são 90 dias. Está ok? Uma prorrogação apenas, teve o primeiro período, prorrogou uma vez só, atendeu a legislação, e o total 90 dias, perfeito. Ah não, a empresa não vai fazer um contrato de 45, ela vai fazer um contrato de 30 dias inicialmente e vai prorrogar por mais 45 dias, caso ambos da relação, tanto empresa quanto empregado, queiram continuar com aquele vínculo. Se os dois quiserem continuar, nós temos aqui um contrato com um total 45 mais 30, 75 dias. Não, a empresa ela não vai fazer dessa forma, ela vai fazer um contrato de 30 dias, as partes quiserem continuar, vai prorrogar por mais 30, perfeito, não tem problema. Chega ali em 60 dias o total desse contrato de experiência. Então, esses são exemplos que podem ser aplicados na prática, e essa informação desse período do contrato de experiência precisa estar escrito no próprio contrato de experiência, a data de início e a data de fim. E uma outra página, teremos ali a prorrogação, que é assinada quando houver a prorrogação de fato. Quando chega, por exemplo, no 45º dia, que a empresa chama o empregado para conversar, aí sim, ele entrega a prorrogação do contrato de experiência por mais 45, ok? Esse é o recomendável, porque muitas vezes a empresa já entrega esses dois períodos. Aí chega aqui no 45º dia, a empresa não quer continuar com o empregado, mas o empregado tem em mãos um contrato assinado com mais 45 dias de prorrogação. Então, o ideal é, quando chegar no 45º dia ou poucos dias antes, pedir para o empregado assinar, e se ambos quiserem, continuar com aquele vínculo, aí teremos ali uma prorrogação firmada, mas bem próximo daquela data, para se caso a empresa não queira rescindir, tem ali uma prorrogação já assinada. E outra dúvida comum é: contrato de experiência é 3 meses ou 90 dias? 3 meses equivalem a 90 dias? Na prática, você vai fazer o seguinte: se a legislação trouxer 90 dias, são 90 dias. Não é 3 meses. 3 meses não equivalem a 90 dias, tá? Vou te dar um exemplo prático que eu separei aqui para você. Vamos ver aqui, ó. Esse exemplo, você vai entender que se você fizer um contrato pensando em 3 meses, você pode ter aí problema. Por que problema? Porque se eu considero que o contrato tem 3 meses, o contrato inicia em 1º de março. 3 meses, março, abril, maio. Então, ele vai terminar no último dia de maio, 3 meses. Fechei ele 3 meses direto. Porém, olha a contagem exata com 90 dias, conforme o texto da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Se eu inicio um contrato em 1º de março, o 90º dia é no dia 29. Se eu passo do dia 29 com o empregado, já é contrato indeterminado. Então, olha a diferença. Tem diferença. Não vá fazer um contrato de experiência considerando 3 meses. A legislação trouxe 90 dias, é 90 dias. Não coloque 3 meses.
E outro ponto muito importante na prática do seu dia a dia é fazer a gestão do seu contrato de experiência. Antes de vencer o prazo e passar para um contrato indeterminado, ou seja, chegando próximo aos 90 dias, por exemplo, você precisa identificar ali com a empresa se ela vai continuar com aquele vínculo, porque senão você precisa fazer o encerramento daquele vínculo naquele prazo, que é o fim do contrato de experiência. Se ultrapassou esse período, já temos aí a figura do aviso prévio, contrato indeterminado. Então é essencial que você faça a gestão desses contratos, esteja alinhando com a empresa se a empresa vai continuar ou não. E para te auxiliar nessa questão de gestão, nessa questão de mais segurança nas suas rotinas do dia a dia, vou deixar aqui no link na descrição desta aula o kit DP na prática. O que é esse kit? São mais de 110 ferramentas práticas para utilização no dia a dia. Vou mostrar ele aqui dentro porque ele tem uma planilha de gestão do contrato de experiência, onde vai te mostrando quantos dias que faltam para terminar aquele contrato de experiência, para você sempre estar olhando e avaliando se a empresa vai querer continuar ou não com aquele empregado. Mas não é só isso, são mais de 110 recursos. Temos aqui também planilhas de conferência de cálculo. Tem uma planilha tão fantástica que você consegue conferir sua folha de pagamento assim, ó, de verdade, até 5 vezes mais rápido, que confere para você automaticamente INSS, imposto de renda, hora extra noturna, adicional noturno, consegue ele montar para você base de FGTS, INSS, imposto de renda, a parte ali da empresa, terceiros, RAT ajustado. Ela consegue fazer os cálculos para você e você consegue conferir a folha de pagamento, seja você calculando a folha de pagamento no sistema ou seja você recebendo essa folha de pagamento da contabilidade. Temos duas planilhas, dois modelos diferentes de conferência de folha, que são duas planilhas que você pode escolher uma ou outra. Está na versão aqui atual das tabelas de INSS e imposto de renda. Temos várias outras planilhas também, como planilha de apontamento da folha, consulta do RAT FPAS. Temos aqui aula para utilização, caso você queira ir assistir a aula. Ela é bem intuitiva, mas temos aqui também uma aula para utilização tanto da planilha de cálculo de folha de pagamento, quanto para a planilha de cálculo de férias também. Temos planilha de conferência de 13º, de multa rescisória, planilha com sindicatos, de gestão de convenção coletiva, planilha com incidências de INSS, FGTS, imposto de renda, caso você tenha aí alguma dúvida se entra ou não na base de cálculo. Temos também planilha para calcular aviso prévio e temos aqui, ó, planilha de gestão do contrato de experiência. E dando continuidade, temos planilha também de cálculo de RPA, quando é frete. Temos um bônus especial que é o livro de FGTS digital, vários modelos de documentos para o seu dia a dia. Temos também aqui, ó, checklists completos, procedimentos, são mais de 40 procedimentos dentro do E-Social, do ECAC, FGTS digital, empregador web e muito mais, com todo o passo a passo e prints de tela. Temos aqui vários sites importantes que vocês precisam consultar no seu dia a dia, mapas mentais, algumas aulas específicas. Temos aqui um manual que eu criei para vocês sobre salário família, que tem várias regras sobre salário família, calendário. Temos um curso de organização e planejamento como bônus, uma imersão de empreendedorismo, algumas planilhas aqui como bônus também para cálculo do custo mensal do empregado, caso chegue para você essa demanda. Quanto que custa o empregado aqui pra gente? Você tem aqui uma planilha para fazer esse cálculo com os diversos regimes tributários, inclusive cálculo de empregado doméstico, do custo do empregado doméstico. E temos também aqui livros digitais que vão auxiliar ainda mais no seu dia a dia. O link do kit DP na prática está aqui na descrição desta aula que você me acompanhou aqui pelo YouTube. Deixa também aquele like e se ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreve para acompanhar mais conteúdos práticos, como o da aula de hoje sobre contrato de experiência. Te vejo na próxima. Até mais. Tchau, tchau.